Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa de maçãs. Mais um caminho de mesa atendendo a pedidos. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, caiu aqui de paraquedas, eu te convido, vem fazer parte da nossa família. Se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. O seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Como eu havia dito, este caminho de mesa é mais um atendendo a pedidos. Eu confeccionei esse caminho de mesa com barbante fio 6 e usei a agulha de número 4. Tem um inscrito aqui do canal, um amigo nosso, que se chama José Malaschi. Se eu não falei o seu sobrenome direitinho, me perdoa. Ele pediu para trazer também para o canal, como vocês estão observando alguns vídeos, eu trago caminho de mesa com flores. Ele pediu para eu trazer com frutas e com outros desenhos. É o que eu estou começando a fazer. Então, eu trouxe esse de maçã e pretendo trazer com outros temas. Esse caminho de mesa, ele ficou pesando 388 gramas. No comprimento de ponta a ponta ficou com 90 centímetros. Na largura ficou com 48 centímetros. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês observarem melhor. Então, esta é a nossa aula de hoje. São os desenhos de umas maçãs. Para a minha mesa é pequena, como vocês veem, eu fiz apenas 3 maçãs. Nada impede que vocês vão acrescentando as maçãs até o tamanho desejado. Vocês podem usar ou como caminho de mesa ou como tapete. Fica a critério de vocês. Aqui na lateral eu fiz a última carreira, na lateral eu fiz uma carreira de pontos baixos e nesta ponta e na outra eu fiz essa carreira de 3 pontos altos tombados. Lembrando que essa última carreira fica a critério de vocês. Caso queiram fazer uma outra carreira, fica a critério de vocês. Usem a criatividade de vocês. Eu tenho certeza que todos vocês são sim criativos. Muitas pessoas me perguntam como faz para fazer maior na largura. Eu quero falar para vocês que eu não faço, sempre os caminhos de mesa que eu faço são exatamente os que eu trago para o canal. Eu não faço ele maior na largura. Então, eu não vou saber falar para vocês. Só deixando aqui uma ideia que, no caso, este caminho de mesa, se vocês quiserem fazer maior, vocês só vão poder aumentar, eu acho que vocês só vão poder aumentar aqui nos quadrados, porque o desenho da maçã, aí vocês terão que mudar todo o desenho. Se vocês quiserem fazer ela maior, eu acho que vai ficar desproporcional, mas usem a criatividade de vocês, fiquem à vontade. Eu não fiz maior, só fiz nesta largura, exatamente este que eu trouxe para o canal. Então, esta é a nossa aula de hoje. Eu trouxe de maçã e pretendo trazer com outros temas. Falem aqui no comentário o que vocês acham. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, o meu muito obrigado também a José Malaschi, que me deu essa ideia. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 4. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 75 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer num total de 75 correntes. Feitas 75 correntes, vamos marcar aqui a última corrente e vamos fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isso, vamos voltar lá naquela onde nós marcamos e aqui nós vamos fazer o nosso segundo ponto alto. Por que segundo ponto alto? Porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, vamos fazer mais 2 pontos altos. Então, 1, 2. Nós vamos ficar aqui nesse início com 4 pontos altos, porque nós fizemos os 3 pontos altos e a corrente que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos aqui com 4 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes,
pular as duas correntes da carreira anterior. Na terceira corrente, vamos fazer um ponto alto. Novamente, vamos repetir os 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no nosso barbante, entrar aqui na nossa corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2, laçar o barbante novamente, tirar mais 2. Então, fizemos aqui 4 pontos altos. Novamente, vamos fazer o quadrado. Então, 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, na terceira corrente, um ponto alto. Vamos fazer mais 3 pontos altos, para ficar um total de 4 pontos altos. Então, 2, 3, 4 pontos altos. Nós vamos fazer assim até o final da nossa carreira, intercalando 4 pontos altos, 2 correntes, pulando 2 correntes da carreira anterior, 4 pontos altos, 2 correntes. Então, vamos dizer que é um quadrado fechado, um aberto, um fechado, um aberto, um fechado, próximo aberto. Assim, vamos fazer até o final da nossa corrente. Eu vou adiantar e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui a minha primeira carreira. Então, nós fizemos um quadrado fechado, vamos colocar assim, um quadrado fechado e um aberto, um fechado e um aberto, um fechado. Aqui nós fizemos 4 pontos altos, 2 correntes, pulando 2 correntes da carreira anterior. 4 pontos altos, 2 correntes, pulando 2 correntes da carreira anterior. Nós vamos ficar aqui num total de 13 quadrados fechados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadrados fechados, 13 grupos de pontos altos. E vamos ficar com 12 quadrados abertos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadrados abertos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Nós vamos fazer desta forma mais 2 carreiras, porém, nós vamos intercalar. Onde são pontos altos, eu vou abrir quadrados, e onde é o quadrado, eu vou preencher com pontos altos. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Aqui, como eu havia dito, nós vamos abrir quadrado onde são pontos altos, e no quadrado, preencher com pontos altos. Eu vou subir aqui com 2 correntes, 1, 2, vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou fazer mais 2 correntes. 1, 2, então, nós vamos ficar num total de 4 correntes, porque aqui eu vou pular estes 2 pontos altos. Então, pular os 2 pontos altos, e aqui no quarto ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Então, na carreira anterior era pontos altos, aqui eu abri um quadrado. Agora, aqui é um quadrado, eu vou preencher com pontos altos. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. Então, 1, 2. Vou copiar aqui o primeiro ponto alto do grupo de pontos altos. Então, na carreira anterior era quadrado, aqui eu preenchi com pontos altos. Novamente, chegamos em cima dos pontos altos. Vou abrir quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar aqui o último ponto alto. Então, nós vamos fazer desta forma até o final da nossa carreira. Onde são pontos altos, eu vou abrir quadrados. E onde é o quadrado, eu vou preencher com pontos altos. Vou fazer assim mais 2 carreiras. Então, nós teremos aqui no total de 3 carreiras desta forma, intercalando quadrado aberto, quadrado fechado, quadrado aberto, quadrado fechado. Então, eu vou encerrar esta carreira e vou fazer mais uma. Quando eu fizer a terceira, eu trago para mostrar para vocês. Então, eu fiz aqui as 3 carreiras. Como eu falei para vocês, apenas intercalando. Então, aqui, primeira carreira, aqui no início, eram pontos altos. Aqui nós abrimos quadrados. Na próxima carreira, fechamos com pontos altos. E assim vamos fazendo. Aqui neste meio, da mesma forma. Onde é o quadrado, eu vou preencher com pontos altos. E onde são os pontos altos, vou abrir quadrados. Então, fizemos aqui as 3 carreiras. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com as 2 correntes, que é a altura do meu ponto alto. Vou virar o meu trabalho e vou fazer mais 2 correntes. 1, 2, ficando assim com 4 correntes. Então, aqui na carreira anterior, eram pontos altos. Pontos altos. Aqui nós vamos abrir quadrados. Então, vou copiar aqui o último ponto alto. Então, aqui era pontos altos, aqui eu abri quadrado.
Aqui é quadrado, eu vou fechar com pontos altos. Então, são duas correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos e copiar o nosso primeiro ponto alto do grupo de pontos altos. Aqui é pontos altos, eu vou abrir quadrado. Então, duas correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o último ponto alto. Então, nesta ponta e na outra, nós vamos fazer desta forma por 3 quadrados. Vamos colocar assim, 3 quadrados. 1, 2, 3. Então, até o final da nossa carreira, numa ponta e na outra, nós vamos fazer estes 3 quadrados. Quando ele for fechado, nós vamos abrir quadrado, e quando for quadrado, nós vamos preencher com pontos altos. Quando for pontos altos, abrir o quadrado. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto rede. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular as 2 correntes e copiar aqui o primeiro ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular os 2 correntes da carreira anterior, copiar o ponto alto. 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar aqui o último ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui uma carreira de ponto rede. Lembrando que lá na outra ponta, nos 3 últimos quadrados, nós vamos fazer o mesmo que fizemos aqui. Vamos intercalar. Esta carreira de ponto rede, nós vamos fazer por 3 vezes. Então, eu vou encerrar essa carreira e vou fazer mais 2. Para não ficar muito repetitivo, eu vou fazer as 3 carreiras de ponto rede e já trago para mostrar para vocês. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir entender. Então, como prometido, eu já adiantei aqui as 3 carreiras de ponto rede e trouxe para mostrar para vocês. Aqui neste meio, eu só fiz os quadrados abertos. Então, onde era quadrado aberto, eu só copiei. E onde eram os pontos altos, eu abri quadrados. Então, eu fiz assim por 3 carreiras. Lembrando que aqui nesta ponta e na outra, os 3 primeiros quadrados que eu falei, nós vamos continuar intercalando para fazer como se fosse uma moldura. Então, aqui nós vamos subir com 3 quadrados intercalando sempre até o final do nosso caminho de mesa, de um lado e do outro. Eu acho que vocês conseguiram entender, né? Então, aqui neste meio, nós vamos ficar com 19 quadrados, sem contar este, faz parte da nossa moldura. Vamos colocar assim, da nossa moldura. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sem contar novamente este aqui. Então, até aqui, nós ficamos com 19 quadrados. Então, para esta largura, eu vou ficar com 19 quadrados. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, já adiantei aqui este início. Como eu falei, nós vamos fazer até o final, intercalando esses 3 primeiros quadrados. Então, eu já fiz aqui o início. Agora, eu vou copiar aqui 7 quadrados. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular as 2 correntes, copiar um quadrado. Novamente, 2 correntes, pular as correntes da carreira anterior, copiar o ponto alto. Já copiei aqui 2 quadrados. Eu vou copiar no total de 7 quadrados. Copiei aqui os 7 primeiros quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu vou fechar com pontos altos 5 quadrados. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. Então, 1, 2, e copiar o ponto alto da carreira anterior. Fechei um quadrado. Vou fechar o segundo quadrado. Então, 1, 2 pontos altos nas correntes e copiar o ponto alto da carreira anterior. Fechei 2 quadrados. Vou fazer assim por 5 quadrados. Vou fechar 5 quadrados. Já fechei 2, vou fechar mais 3. Então, eu fechei aqui 5 quadrados com pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Automaticamente, deste lado, vão sobrar 7 quadrados. Eu vou copiar e fazer este final. Eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei esta carreira. Então, nós fizemos aqui este início, intercalamos quadrado e pontos altos, e aqui nós copiamos 7 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 quadrados. Fechamos 5 quadrados no meio. 1, 2, 3, 4, 5. Automaticamente, deste lado, restaram 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E fizemos o final, de um lado e do outro, da mesma forma. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já copiei o nosso início, agora nós vamos copiar aqui 6 quadrados. Na carreira anterior eram 7, agora nós vamos copiar apenas 6. Então, 2 correntes, pular as correntes, copiar um quadrado. Novamente, 2 correntes, pular as correntes, copiar o segundo quadrado. Vamos fazer assim num total de 6 quadrados. Copiei aqui 6 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos fechar este quadrado antes dos pontos altos. Então, são 2 correntes, nós vamos colocar aqui 2 pontos altos. E copiar o primeiro ponto alto. Então, nós fechamos um quadrado antes dos pontos altos. Vamos copiar os pontos altos da carreira anterior. Somente copiar. Então, vamos copiar os pontos altos da carreira anterior. Copiei os pontos altos da carreira anterior. Agora, vamos fechar o quadrado após os pontos altos. Então, 2 pontos altos nas correntes e copiar aqui o nosso ponto alto. Aqui deste lado, nós vamos copiar os 6 quadrados da carreira anterior que restaram e fazer o nosso final aqui desta carreira. Eu vou encerrar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei essa nossa carreira. Então, eu fiz aqui o início. Na carreira anterior, eram 7 quadrados. Aqui, nós copiamos apenas 6. Fechei o quadrado anterior aos pontos altos. Copiei os pontos altos da carreira anterior e fechei um quadrado após os pontos altos. Então, fechamos um quadrado antes e um depois. Copiei os 6 últimos quadrados e fiz aqui este finalzinho. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Copiei o nosso início. Agora, na carreira anterior, eram 6 quadrados. Agora, nós vamos copiar apenas 5. Então, 2 correntes, pular as 2 correntes, copiar o ponto alto. Copiamos um quadrado. 2 correntes, pular as correntes, copiar o ponto alto. Então, nesta carreira, nós vamos copiar 5 quadrados. Eu já copiei 2, vou copiar os outros 3, no total de 5 quadrados. Copiei os 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fechar este quadrado antes dos pontos altos. Então, colocar aqui os 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Fechamos o quadrado anterior aos pontos altos. Agora, nós vamos copiar os pontos altos da carreira anterior, fechar o quadrado após os pontos altos, da mesma forma que fizemos aqui, e copiar os quadrados restantes e este finalzinho. Eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui mais esta carreira. Copiei este início. Na carreira anterior, eram 6 quadrados. Aqui, nós copiamos apenas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fechei um quadrado antes dos pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior, fechei um quadrado após os pontos altos, copiei os quadrados restantes e este final. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Eu já comecei aqui esta carreira, porque é só repetição. Fiz aqui o início. Copiei os mesmos 5 quadrados da carreira anterior, somente copiei. Aí, nós chegamos em cima dos pontos altos. Eu vou fazer aqui, neste início, 7 pontos altos. Então, já fiz 1, vou fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, eu copiei aqui nesta ponta, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou abrir aqui um quadrado, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos da carreira anterior e copiar o terceiro ponto alto. Agora, eu vou copiar os pontos altos da carreira anterior, somente copiar os quadrados e este final. Esta parte, nós vamos apenas copiar. Então, eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei esta carreira. Fiz o início,
Copiei os quadrados da carreira anterior, somente copiei os 5 quadrados. Então, aqui em cima dos pontos altos, eu copiei os 7 primeiros pontos altos, abri um quadrado, 2 correntes, pulei 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, copiei o ponto alto. Aí, deste lado, eu somente copiei os pontos altos da carreira anterior, os quadrados, e fiz aqui o nosso final. Agora, nós vamos repetir o mesmo que fizemos nesta carreira, nós vamos fazer mais 2 vezes. Aqui, nós faremos 3 carreiras iguais, então, eu já fiz uma, vou fazer mais 2, no total de 3 carreiras. Da mesma forma, copiando os pontos altos e copiando este quadrado. Como é só repetição, eu vou fazer as outras 2 carreiras e já trago para mostrar para vocês. Então, aqui está as 3 carreiras. Nós fizemos esta carreira, eu falei que ia fazer mais 2. Vamos ficar aqui num total de 3 carreiras. O mesmo que eu havia feito nesta carreira, eu apenas copiei. Onde são pontos altos, eu copiei os pontos altos. E no quadrado, copiei o quadrado. Deste lado, copiei os pontos altos, quadrado nesta ponta, nesta e o início e o final da mesma forma, apenas copiamos as carreiras, completamos as 3 carreiras. Agora, nós vamos fazer esta carreira, nós vamos voltar a fazer esta carreira. Então, vamos abrir um quadrado numa ponta, abrir um quadrado na outra, e aqui fechar tudo com pontos altos. Eu vou fazer esta carreira e já trago pronta para vocês verem. Então, encerrei aqui esta carreira, copiei essa parte. Copiei os quadrados da carreira anterior, abri um quadrado aqui no início dos pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior, fechei este quadrado com pontos altos, copiei estes primeiros pontos altos e abri um quadrado aqui no final dos pontos altos. Então, abri um quadrado no início dos pontos altos, um quadrado no final dos pontos altos. Copiei os quadrados restantes e fiz aqui este final. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, já comecei aqui, já fiz aqui o início da nossa carreira, porque é só repetição. Fiz o início, copiei os quadrados da carreira anterior. Aí, chegamos em cima dos pontos altos. Eu vou abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos novamente. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar aqui o terceiro ponto alto. Agora, eu vou copiar 7 pontos altos da carreira anterior. Então, já fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou abrir um quadrado, 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o próximo ponto alto. Novamente, deste lado, vou copiar 7 pontos altos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos. Então, 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar aqui o último ponto alto. Vou copiar os quadrados da carreira anterior e copiar este final. Encerramos aqui mais uma carreira. Copiei os quadrados da carreira anterior, abri um quadrado no início dos pontos altos, copiei 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abri um quadrado, copiei mais 7 pontos altos deste lado e abri um quadrado aqui no final dos pontos altos. Então, abrimos um quadrado no início e um quadrado no final dos pontos altos. Copiei os quadrados restantes e este final que sempre será repetição. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Na nossa próxima carreira, eu já vou adiantar. Então, eu vou fazer o início, copiar os quadrados, abrir quadrados aqui em cima dos pontos altos, fechar aqui com pontos altos, abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos, copiar os quadrados restantes e o finalzinho. Então, a nossa próxima carreira será uma carreira de ponto rede, de quadrados. Apenas vamos fechar um quadrado, apenas vamos fechar este quadrado do meio. Então, só aqui no meio que vai ter pontos altos. O restante será só quadrados. Então, eu vou fazer, desta forma, nós vamos fazer 2 carreiras. Então, como é bem fácil, é só repetição, para não ficar muito chato, muito cansativo, eu vou fazer essas 2 carreiras e já trago para mostrar para vocês. Tenho certeza que vocês vão sim conseguir entender.
Então, eu já fiz aqui as duas carreiras, já adiantei as duas carreiras. Nós só copiamos aqui quadrados, só fizemos quadrados numa ponta e na outra, e só o quadrado do meio que nós fechamos com pontos altos. Aqui em cima dos pontos altos, nós abrimos 2 quadrados, então, 2 quadrados deste lado e 2 quadrados deste. Copiamos os quadrados da carreira anterior e apenas fechamos o quadrado do meio com pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já adiantei aqui o início da nossa carreira, porque é só repetição. Fiz o início, copiei aqui 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isto, agora nós vamos fechar aqui 4 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, nós vamos fechar com pontos altos e copiar estes pontos altos. Então, eu vou fechar um quadrado, são 2 correntes, eu vou colocar os 2 pontos altos. Então, fechei um quadrado, vou fechar 2, 3, 4, copiar estes pontos altos, e aqui deste lado somente copiar os quadrados e o finalzinho. Então, eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, assim ficou esta nossa carreira. Copiamos aqui os quadrados, copiamos 5 quadrados, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, nós fechamos 4 quadrados com pontos altos. 1, 2, 3, 4 quadrados com pontos altos e copiamos os pontos altos da carreira anterior. Deste lado, apenas copiamos os quadrados e o final aqui. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, já fiz aqui o início da nossa carreira, porque é apenas repetição, somente copiar os quadrados da carreira anterior. Chegamos aqui em cima dos pontos altos. Eu vou copiar os 4 primeiros pontos altos. Então, já copiei 1, 2, 3, 4 pontos altos. Copiei os 4 primeiros pontos altos. Vou abrir um quadrado aqui em cima destes pontos altos. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o terceiro ponto alto. Feito isto, eu vou copiar os pontos altos da carreira anterior e fechar este quadrado após os pontos altos. Copiar os quadrados restantes e o final. Eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, assim ficou esta nossa carreira. Copiei os quadrados da carreira anterior, deste lado apenas copiei, chegamos em cima dos pontos altos. Copiei os 4 primeiros pontos altos, abri um quadrado, copiei os pontos altos restantes e fechei este quadrado após os pontos altos. Aqui deste lado somente copiei os quadrados restantes e o final. Vamos para a nossa próxima carreira. Adiantei esta carreira, copiei 3 quadrados. Chegamos próximo aos pontos altos. Eu vou fechar este quadrado antes dos pontos altos. Então, vou colocar aqui os 2 pontos altos. Vou copiar aqui o primeiro ponto alto. Fechei o quadrado antes dos pontos altos. Agora, eu vou copiar os pontos altos até que aqui nesta ponta sobre 3 pontos altos. Que aqui nós vamos abrir também um quadrado. Então, nós vamos abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos, copiar este quadrado, copiar os 4 pontos altos e copiar os quadrados restantes. Então, como é só repetição, eu vou adiantar esta carreira. Quando eu encerrar, eu trago para mostrar para vocês. Mais uma carreira finalizada. Copiamos os 3 primeiros quadrados, fechamos o quadrado anterior aos pontos altos. Copiamos os pontos altos aqui do início, até que nessa ponta sobre 3 pontos altos, que nós vamos abrir um quadrado em cima destes pontos altos. Vamos copiar o quadrado, o próximo quadrado, copiar os 4 pontos altos e copiar os quadrados restantes. Então, aqui nós ficamos aqui neste meio com 2 quadrados. Agora, a nossa próxima carreira será uma carreira de ponto rede. Apenas nós ficaremos com um quadrado fechado. O quadrado que nós iremos fechar é este quadrado aqui, antes dos 4 pontos altos. O restante será só de quadrados. Será uma carreira de quadrados, apenas com este quadrado antes dos 4 pontos altos fechados. Então, eu vou fazer esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Fiz aqui esta carreira. Fiz o início,
Copiei os quadrados da carreira anterior, como eu falei, esta carreira ia ser toda de quadrados. Nós teríamos apenas um quadrado fechado, que é este quadrado, antes dos 4 pontos altos. Então, eu fiz aqui os quadrados, fechei o quadrado antes dos 4 pontos altos, abri um quadrado aqui em cima dos pontos altos, copiei esses 2 quadrados, abri quadrado aqui em cima destes pontos altos, aqui nós ficamos com 4 quadrados, 1, 2, 3, 4. Copiei aqui os 3 quadrados restantes e o final. Então, este é o nosso gráfico de hoje, é uma maçã. Então, nós ficamos aqui num total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreiras. Então, o nosso gráfico tem 17 carreiras. Agora, nós só vamos copiando. Então, agora, após essa maçã, nós iremos fazer novamente as 3 carreiras de ponto rede. Encerrando as 3 carreiras de ponto rede, iniciar novamente a maçã. Encerrando a maçã, as 3 carreiras de ponto rede. Vamos fazer assim até o comprimento desejado, até o comprimento que para a mesa de vocês ou para a encomenda de vocês, também podem fazer tapete para o comprimento desejado. Vocês podem fazer tanto um caminho de mesa como um tapete, fica a critério de vocês. Então, eu só vou repetindo o gráfico da nossa maçã. Eu vou adiantar e já trago para nós fazermos a nossa última carreira por toda a volta. Como prometido, eu já adiantei o meu caminho de mesa e trouxe para fazermos a última carreira por toda a volta. Para o comprimento da minha mesa, eu fiz 3 maçãs. Então, 1, 2, 3 maçãs, foi o suficiente. Lembrando que vocês podem ir copiando até o comprimento desejado. E já fiz aqui as 3 carreiras que nós fizemos lá no início, intercalado, um quadrado aberto, um fechado, um aberto, um fechado. Da mesma forma que nós iniciamos, nós encerramos com as 3 carreiras de quadrados abertos e fechados. Lembrando que aqui neste meio eu fiz 3 carreiras de ponto rede, mas como eu sempre digo, fica a critério de vocês. Vocês podem fazer com mais carreiras ou com menos. Aí fica a critério de vocês. Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta do nosso trabalho. Então, na lateral, nessa e na outra, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Em cada espaço, eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, no primeiro espaço, 2 pontos baixos. No segundo, 2 pontos baixos. No terceiro, 2 pontos baixos. 1, 2. Então, em cada espaço, eu vou fazer 2 pontos baixos. Nesta lateral e na próxima. Então, 1, 2 pontos baixos. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. Então, eu vou adiantar. Quando chegar aqui, eu trago, porque a nossa última carreira aqui na ponta, vamos colocar aqui que essa é a ponta do nosso trabalho. Então, aqui será uma carreira diferente. Nas laterais, eu vou fazer a carreira de pontos baixos. Então, eu vou adiantar. Quando chegar aqui neste início, eu volto para nós fazermos a nossa última carreira nesta parte. Fiz aqui a minha carreira de pontos baixos, em cada espaço, 2 pontos baixos. Agora, vamos fazer a nossa última carreira aqui no bico do nosso caminho de mesa. Estou colocando aqui, assim, no bico, são nas pontas. Vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isso, vou voltar aqui no mesmo espaço e vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Vou contar aqui 3 correntes, ou vou contar aqui 3 correntes ou pontos altos. Então, 1, 2, 3, aqui no terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer essa nossa última carreira. Nas pontas, 3 pontos altos tombados. Novamente, vou subir com 3 correntes. 1, 2, 3. No mesmo espaço, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Vou contar 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3, aqui no terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer assim até o final desta carreira. Lembrando que aqui eu pulei 2 pontos altos e fiz o meu ponto baixíssimo no terceiro, mas
depende do ponto, do tamanho do ponto de vocês. Caso o ponto de vocês for maior, pode sim pular mais pontos altos. Aí fica a critério de vocês. Aqui é apenas uma ideia. Então, eu vou fazer assim até o final da nossa carreira e já trago o nosso trabalho finalizado. Já encerrei aqui a minha última carreira. Fiz os 3 pontos altos tombados, aqui fiz meu último ponto, meu ponto de acabamento, e já comecei a esconder o barbante por entre os pontos. E aqui na lateral, fiz a carreira de pontos baixos, em cada espaço, 2 pontos baixos. Assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!